Bom dia, louvado seja Deus pela sua graça e misericórdia. Mais uma vez podemos estar juntos e meditar na palavra do Senhor. E hoje, nessa sequência de meditações que nós temos feito no Evangelho de João, temos aqui a missão, o desafio de trabalharmos os 7 sinais registrados por João. E no dia de hoje, no capítulo 5, está registrado o terceiro sinal que Jesus faz aqui, que é a cura do coxo no poço de Betesda. E é interessante que Betesda, uma das traduções possíveis para Betesda, é casa de misericórdia, ou seja, é o lugar onde as pessoas iam por causa daquilo que necessitavam, né? Então, a expectativa deles era que eles fossem atendidos, afinal de contas, eles estavam num ambiente que teoricamente iria propiciar a eles essa possibilidade de cura, de restauração, e diz o versículo 3 que ali estava uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles estavam esperando que as águas se movessem para que eles pudessem então ser ali abençoados e curados. O que me chama a atenção nesse texto aqui é que no versículo 4 diz que o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Olha só, o primeiro. Há uma competição aqui. Há uma competição entre aqueles que estão passando por alguma enfermidade, uma deformidade, uma deficiência. Há uma competição entre eles. A questão é que no meio de todos esses necessitados que se reuniam ali no poço de Betesda, somente um alcançaria a graça e a misericórdia de ser curado, de ser restaurado dentro da sua necessidade, dentro ali da sua deficiência. Então, há uma competição entre aqueles que precisam de misericórdia. A questão é que somente um deles alcançaria essa misericórdia que todos buscavam. O que Deus tem ministrado no meu coração a respeito desse texto e que eu quero compartilhar com você nessa manhã é que muitas vezes nós estamos numa batalha, nós estamos numa busca, nós estamos numa luta, que nós estamos por livre e espontânea vontade. O grande problema é que não necessariamente estamos tendo muito êxito nisso que nós estamos empreitando. Pode ser, de repente, uma questão não de enfermidade, né? No caso deles, aqui deste grupo que se reunia ali na Casa de Misericórdia, ou seja, Poço de Betesda, mas as nossas lutas que nós temos enfrentado, às vezes é na área financeira, às vezes é nos nossos relacionamentos, e aqui diz que somente o primeiro da ideia de uma competição em que automaticamente era promovida ali e o que chegasse primeiro alcançaria a graça que precisava. Nós muitas vezes queremos alcançar a bênção de Deus batalhando com as armas naturais e as armas que o mundo muitas vezes tem colocado nas nossas mãos. O problema é que isso não gera na nossa vida, não gera em nós o resultado esperado. Nós temos feito como muitos têm feito. Se alguém te agride, você agride de volta. Se alguém fala mal de você, você fala mal das pessoas. Se não está dando certo, você troca. Se as pessoas não te correspondem, você abandona as pessoas. O problema é que muitas vezes essas pessoas fazem parte da sua família. Nós estamos fazendo como todo mundo faz, mas estamos querendo alcançar um resultado que ninguém alcançou. E tem uma frase que é atribuída, não sei se foi ele que disse, mas é atribuída a Einstein, né? Que diz que a grande insanidade dos homens é fazer tudo do mesmo jeito, esperando alcançar um resultado diferente. Então nós estamos fazendo tudo que todo mundo faz, querendo alcançar alguma coisa
diferente. E já fazia, segundo o texto relata para a gente aqui no versículo 5, fazia 38 anos que esse homem estava ali. Imagine só, todas as vezes chegando ali por 38 anos, chegando ali na beira daquele poço, na expectativa de ser o primeiro. E ele era coxo, ele tinha uma grande dificuldade, ele tinha um problema de mobilidade. Como ele iria correr, como ele iria rapidamente alcançar os primeiros postos e então ser o primeiro a ser tocado pela água que iria se mover ali, então ele alcançaria a graça, a misericórdia e seria curado. Nós estamos falando sobre um homem que poderia passar mais 38 anos ali. Mas a diferença é que Jesus, diz o versículo 6, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? E é interessante que não é ele que reconhece Jesus, não é ele que chama Jesus, não é ele que vai ao encontro de Jesus, mas o texto narra que Jesus viu ele. E é interessante que ele era em meio a uma multidão, segundo nós acabamos de ler aqui no versículo 3. Ele era em meio a uma multidão, cercado por uma multidão de pessoas que careciam de uma graça especial, que vivia ali talvez até mais tempo do que esse homem, mas ele estava ali há 38 anos. Então nós estamos falando aqui de a graça que vem do alto, a misericórdia que vem do trono, o poder e a presença que vem do céu e que visita esse homem na terra. Essa é a palavra que fica para mim e para você nessa manhã. Jesus, ele olha e ele enxerga aquele homem perdido numa multidão que talvez ninguém era capaz de enxergar, talvez ninguém soubesse o nome, talvez ninguém soubesse quem era, e nem era possível enxergar porque ele era dentre muitos outros. Mas Jesus o vê, Jesus vai até ele e Jesus fala com ele e pergunta a ele: Você quer ser curado? Queridos, qual a resposta óbvia para quem está há 38 anos ali esperando uma cura? Era responder imediatamente que sim. Mas ele não sabe quem está falando com ele. Ele não reconhece quem está falando com ele. E era Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que pode curar todas as enfermidades, aquele que pode fazer total diferença. Ele vai dizer para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, como que falasse para ele: eu entendo a sua necessidade, eu entendo o seu desespero, eu entendo a sua dor. E então agora Jesus libera uma palavra de cura sobre ele. E o milagre acontece. No versículo 8, Jesus diz: Levante-se, pegue o teu leito e ande. E imediatamente, diz o versículo 9, o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E que aquele dia era o sábado. Aí a gente tem toda uma complexidade, porque os religiosos vão criticar um homem que foi curado e vai criticar aquele que curou o homem. Porque o mais importante para eles era a rigidez da lei, o cumprimento desse jugo que muitas vezes era colocado sobre eles, mas Jesus, por causa deste homem, Jesus o curou, ainda que fosse num dia de sábado. Então ele disse: Levante-se, pegue teu leito e ande. A palavra de milagre está disponível àquele sujeito, e eu creio em nome de Jesus que a palavra de milagre está liberada sobre a sua vida também. Para Jesus, para aquele homem, Jesus disse: Você quer ser curado? Porque ele tinha uma enfermidade. E quem sabe para você, Jesus não vai dizer: Você quer que o seu lar seja restaurado? Você quer que uma porta de emprego se abra? Você quer prosperar?
naquilo que você está fazendo, no seu empreendimento. Qual é a palavra que Jesus traz a você nesse momento? Em nome de Jesus, que o Senhor libere sobre a tua vida toda cura, toda restauração, toda sorte de bênção, que você seja muito abençoado, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, Tu és aquele que com uma palavra liberada, a cura, a restauração. E obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor traz uma palavra ao nosso coração de algo tão poderoso, dentre tantas pessoas que ali estavam, dentre tantos enfermos, cegos, coxos, paralíticos, Deus querido, tantas pessoas ali naquele lugar carecendo, mas o Senhor enxergou esse homem. Deus, obrigado, porque ao olhar ao nosso redor, nós sabemos que há muitas pessoas, ó Deus, e muitas delas, ó Pai, às vezes padecendo de males tão complexos quanto o nosso. Mas nessa manhã, Deus, nós cremos e nós declaramos que o Senhor é aquele que nos vê na nossa dificuldade, no tempo da nossa luta. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, Senhor, Deus Todo-Poderoso, visita-nos, ó Deus. Traz a cura, a restauração, abre as portas da prosperidade sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Que haja prosperidade financeira, que haja prosperidade nos relacionamentos saudáveis, que haja prosperidade, Senhor, em nome de Jesus, que alcance, ó Pai, o corpo, a alma dos teus filhos, que haja, Senhor Deus, disposição de crescimento espiritual, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja visitando para libertar da depressão, libertar do desânimo, libertar, Senhor, da incredulidade. Nós pedimos. O Senhor pode e por isso nós oramos, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Alexandre e nós estamos juntos nessa caminhada com Jesus. Fica com Deus.